Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Almirante Vidal Abreu, excelentíssimo Sr. Presidente da Academia de Marinha, Sr. Almirante Vidal Abreu, Sr. Vice-Presidente da Academia de Marinha, da secção de Artes, Ciências e Letras, excelentíssimo Sr. Almirante Vice-Chefe de Estado-Maior da Armada, Srs. Almirantes, estimados, prezados académicos, muito boa tarde. Eu começaria pela palavra que o Sr. Presidente referiu relativamente ao dia de hoje. Hoje é um dia especial. E permita-me, é um dia especial não só para a Academia, mas para todos nós. Para todos nós, Marinha, oficiais de Marinha e a sociedade portuguesa de uma maneira geral. E pena é que o Almirante Teixeira da Mota seja ainda tão pouco conhecido. Cabe-nos a nós, é verdade, esse trabalho de divulgação e a mim, como biógrafo desta extraordinária figura, tenho responsabilidades nessa matéria. Julgo que passa-se aqui qualquer coisa com... Desculpe lá, não. Então, daqui, ok. Já está. Peço desculpa por este percalço. Esta foi a agenda que eu escolhi. Eu tenho consciência que abordar a vida e a obra do Almirante Teixeira da Mota numa sessão da Academia poderia ter vários caminhos a seguir. Poderia haver várias formas de abordar e de analisar a vida e a obra do Almirante Teixeira da Mota. Eu escolhi este. Um primeiro ponto, vou abordar o Almirante Teixeira da Mota como uma figura de projeção internacional, que, como referi, infelizmente é pouco conhecida. Oficial de Marinha, vocação e missão. E eu coloquei aqui este ponto porque muitas vezes o Almirante Teixeira da Mota também é muito pouco conhecido relativamente à sua parte, e permita-me, operacional. E aos serviços que prestou, não tanto na área cultural, mas na área operacional. Depois, há aqui 3 pontos em que eu resolvo fazer uma breve análise de 3 áreas em que Teixeira da Mota teve um papel fundamental. A África, um continente a descobrir, império, mapas e comemorações, Nápoles, isto é, o papel que ele teve na política, e contribuindo para a transformação cultural da Marinha. E precisamente eu começaria pela questão da projeção nacional e internacional do vice-almirante Avelino Teixeira da Mota. Em 1981, poucas semanas depois do Almirante Teixeira da Mota ter sido promovido por distinção a vice-almirante, saía um artigo no Diário de Notícias da autoria de Norberto Lopes, um decano dos jornalistas da altura, que tinha feito a cobertura da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, tinha estado presente na Guerra Civil de Espanha, enviando várias crónicas e várias peças para Portugal, e de facto era um jornalista muito conceituado na altura. E ele, portanto, escreve, precisamente a 29 de agosto de 1981, na página 2 do Diário de Notícias, com o título Um Sábio Ignorado, escreve um longo texto que eu retirei este parágrafo. Não há assunto que ele desconheça e questão acerca da qual não esteja informado e tenha uma opinião sempre inteligente e original que denota largos conhecimentos que possui sobre as mais diversas matérias. Bem, o jornalista ainda considerava Teixeira da Mota o continuador quanto aos estudos
sobre a náutica, a cartografia, um continuador de Gá Coutinho, de Duarte Leite, de Pereira da Silva, de Jardim Cortesão, e lembrava-nos, em 1981, que havia que fazer um trabalho de divulgação desta figura que era muito pouco conhecida. E que dizer do artigo que sai no The Times de Londres, em 23 de abril de 1982, da autoria de Charles Ralph Boxer, que ali vemos ao lado esquerdo da imagem, e que publica um obituário pleno de importância, um texto sucinto, mas muito denso. Importa referir que Charles Ralph Boxer tinha tido uma vida, de facto, muito pouco comum. Muito pouco comum. Tinha sido oficial do Exército, era filho de um coronel, Hugo Boxer, fez os estudos no Wellington College, e na Royal Military College em Sandhurst. Foi tenente do regimento do Lincolnshire e prestou serviço na Ásia durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, quando acaba a guerra, passa a reforma em 1947 com patente-major, tendo sido convidado, repare-se, para o King's College para reger a cadeira Camões, cadeira Luís de Camões, uma cadeira de estudos ibéricos sobre a expansão portuguesa e sobre a cultura ibérica. Bem, e Charles Ralph Boxer, permitam-me citar, porque eu acho que vale a pena, o texto que escreve no The Times, a 23 de abril de 1982, semanas depois da morte do almirante Teixeira da Mota. E ele refere: o vice-almirante Teixeira da Mota, falecido a 1 de abril, foi um notável investigador e um homem de ação, que em alguns aspectos se assemelhava aos pioneiros portugueses do Renascimento, sobre os quais escreveu de forma tão extraordinária. Oficial da Marinha de profissão, que serviu no Oceano Índico e no Atlântico durante a Segunda Guerra Mundial, quando a neutralidade de Portugal tinha de ser delicadamente preservada, serviu ainda durante alguns anos na África Ocidental, particularmente na então Guiné Portuguesa e nas ilhas de Cabo Verde. O seu comandante e mais tarde Ministro das Colónias, Almirante Sarmento Rodrigues, apercebeu-se das suas qualidades excepcionais e propiciou-lhe todo o apoio. Teixeira da Mota veio a tornar-se sucessivamente um antropólogo, um etnohistoriador e um historiador da cartografia e das ciências náuticas, como poucos, e ninguém superior nos seus campos de estudos. É talvez mais conhecido como coautor, com o saudoso Dr. Armando Cortesão, da obra verdadeiramente monumental Portugal e a Monumenta Cartográfica, editada em 6 volumes entre 1960 e 1963. Mas Teixeira da Mota também publicou centenas de artigos e dezenas de monografias e livros, todos de grande qualidade, notáveis pela profundidade da sua erudição. Era um sábio que lecionava fluentemente em espanhol e francês, sendo um visitante frequente do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, bem como da África Negra. Era um homem despretensiosamente modesto, sempre disposto a ajudar os outros, portugueses ou estrangeiros. A sua morte, no auge das suas capacidades intelectuais, teria ocorrido mais cedo, se não fosse o devotado apoio da sua esposa, o que lhe permitiu continuar o seu trabalho até ao fim. Repare-se, um texto pequeno, mas denso, quanto à imagem que ficou de um homem que morreu no auge das suas capacidades e que muito teria ainda a dar à Marinha, à sociedade portuguesa, à cultura e à ciência.
Oficial de Marinha, vocação e missão. De facto, Teixeira da Mota, ao longo da sua vida, deixou muito claro que era um oficial de Marinha. Embora se interessasse por história, por várias áreas do conhecimento científico, ele assumia-se como um oficial de Marinha. Nasce em Lisboa a 20 de setembro de 1920, frequenta o Liceu Passos Manuel, escoteiro da Associação de Escoteiros de Portugal, e aqui cabe fazer um reparo, porque a sua vida foi fortemente influenciada por esta sua integração nos escoteiros. Tira várias especialidades, aprende a olhar e a ler as estrelas e as constelações no céu, aplica-se na topografia, aprende a ministrar os primeiros socorros, e a sua tristeza não podia ser maior quando, em 1937, viu o seu agrupamento de escoteiros no Liceu Passos Manuel ser desmembrado e desativado e substituído pela Mocidade Portuguesa. Eu faria aqui outro reparo. Há dois momentos na vida do Teixeira da Mota em que ele, por momentos, não se revê no que se está a passar na sociedade. Mas o curioso é que ele acaba por se adaptar a essa sociedade. É este momento, precisamente, quando passa a fazer parte da Mocidade Portuguesa, e ele escreveu no diário ao qual temos acesso o que foi a grande tristeza dele por ver os barracões serem tirados, os barracões dos escoteiros, as sedes, as estruturas de apoio ao seu grupo de escoteiros. Esse é o primeiro momento. E depois há um segundo momento, precisamente em 1974, entre 1974 e 1976, em que ele não se revê na sociedade, mas depois, poucos anos depois, até à sua morte, em 1982, estava a fazer cada vez mais e estava plenamente integrado numa nova sociedade que tinha nascido depois da Revolução de 1974. Ingressa na Escola Naval a 15 de setembro de 1939. Faz parte do curso O Fundador. Entre outros que faziam parte do curso, refira-se Esteves Cardoso, Dias Martins, Sousa Machado. Dias Martins transitava com Avelino Teixeira da Mota deste agrupamento de escoteiros do Liceu Passos Manuel. De facto, é um curso notável. Um curso, os primeiros 5 têm notas extraordinárias para a altura. Teixeira da Mota fica em 5º lugar com 16 de média. O primeiro é Esteves Cardoso, e permitam-me esta referência, porque vale o que vale, mas de facto é um curso notável. É um curso que se distingue por se ter apresentado na Escola Naval 15 dias exatos após o início da Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo me foi transmitido pelo comandante Sousa Machado, há quase 20 anos. E é um curso que vai apanhar a Marinha numa reestruturação, com o programa Magalhães Correia em plena atividade. Aliás, estes jovens cadetes, depois aspirantes e guardas marinhas, vão embarcar nos novos navios que tinham sido adquiridos, fabricados e adquiridos por Portugal nestes anos 30. E, de facto, Teixeira da Mota efetua os primeiros estágios de embarco. Eu peço desculpa ali pelo erro, pela gralha. No NRP Afonso de Albuquerque, no NRP Dão e no NRP Lima. Aliás, neste último, contra-torpedeiro, conhece mais de perto o então comandante Sarmento Rodrigues, que chegou a dizer e chegou a escrever que encontrou o então guarda-marinha Teixeira da Mota com a sua memória debaixo do braço, e que era de facto um escrito notável.
E em agosto de 1943 apresenta à memória de Guarda-Marinha o problema da longitude na primeira circunnavegação do globo, o regimento da altura leste-oeste do Rui Faleiro e as Regole sulle arte de navigare de António Pigafetta. E repare-se, estamos em plenas comemorações do 5º centenário da primeira viagem de circunnavegação de Fernão Magalhães. Avelino Teixeira da Mota, nesta circunstância, não pode ser esquecido, pois é o autor de um dos estudos mais profundos que a náutica, cartografia e geografia diz respeito sobre esta grande viagem. Teixeira da Mota provou que o regimento de navegação, que andava a penso às crónicas de António de Pigafetta, aliás, Teixeira da Mota era alcunhado do Pigafetta na Escola Naval, provou o então jovem guarda-marinha que esse tratado, esse regimento de navegação, era da autoria de um português, Rui Faleiro. E, de facto, ao longo da sua obra, Teixeira da Mota sustenta que os portugueses dominavam a náutica e a cartografia nos séculos XV e XVI e que, em parte, em grande parte, aquela viagem, aquela primeira viagem de circunnavegação do globo teria sido concluída, em grande parte, devido ao saber náutico e cartográfico dos portugueses. É óbvio que estamos num período em que o nacionalismo paira na sociedade. O Estado Novo é um Estado ainda muito novo, mas em nada tira, de facto, o mérito de um jovem com apenas 23 anos ter escrito esta memória. Nós temos aqui, tenho aqui, portanto, a segunda edição da memória de Guarda-Marinha de Avelino Teixeira da Mota. É a segunda edição que saiu o ano passado na Comissão Cultural de Marinha, com anotações e adendas, e que, de facto, como eu referi, é um texto que impressionou o corpo docente da Escola Naval pela forma inteligente, erudita e científica, como o jovem Teixeira da Mota estudava todos os processos com que os navegadores dos séculos XVI tentavam obter a longitude. Teixeira da Mota sublinha a importância do cosmógrafo Andrés de San Martín, que tinha substituído Rui Faleiro. No entanto, sublinha a tradição náutica, cartográfica e astronómica dos portugueses e peninsular, que é colocada em relevo ao longo do estudo. Gá Coutinho, um reconhecido estudioso, admirado pela sua sabedoria, o herói considerado da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, chega a escrever um prefácio que fica inédito para a edição que se esperava para breve deste estudo. É a estreia de Avelino Teixeira da Mota como historiador, e que estreia com apenas 23 anos. Avelino Teixeira da Mota depois embarca no Contra-Torpedeiro Lima, entre 1944 e 1945, e é convidado pelo comandante do Lima, o então comandante Sarmento Rodrigues, para ajudante do governador da Guiné Portuguesa, comissão em que durará até 1947. Depois segue-se a missão geodegráfica, uma missão geodegráfica cheia de acontecimentos científicos que mais à frente darei um breve panorama. Professor da Escola Naval, entre 1958 e 1964, apanhará a reforma do almirante Sarmento Rodrigues. Aliás, Sarmento Rodrigues, repare-se, sempre que pode, chama Teixeira da Mota para o seu lado. O curso de promoção ao oficial superior é frequentado entre 1959, já no segundo semestre, e o primeiro trimestre de 1960. Depois, muito pouca gente cita e sabe, se me permitem, mas Teixeira da Mota também foi um oficial de Estado-Maior, esteve na 2ª Divisão durante 5 anos e, nesta altura, foi capitão de bandeira do navio Uige.
E depois vem a parte operacional, que eu aqui gostaria de dizer, de tecer mais algumas considerações sucintas. Ele foi chefe do Estado-Maior do Comando de Defesa Marítima da Guiné entre fevereiro e outubro de 1969 e aqui não correu bem. Não correu bem e tendo em conta o que se vivia na Guiné, tendo em conta o quiproquo que surgiu entre o então capitão de fragata Avelino Teixeira da Mota e o capitão-tenente Alpuim Calvão. Teixeira da Mota discordava das ações que estavam a ser levadas em águas internacionais, sobretudo operações como Gata Brava, e repare-se, estamos nas vésperas da Operação Mar Verde. Para além disso, Teixeira da Mota considerava que o seu comando não estava a ser respeitado, as deferências não estavam a ser devidamente acuidadas por parte de Alpuim Calvão, que entretanto se tornara um homem protegido do comandante-chefe da Guiné, o general Spínola, e Alpuim Calvão fazia o despacho com o comodoro Luciano Bastos e não fazia com o chefe de Estado-Maior do Comando de Defesa Marítima da Guiné, que era quem o comandante Alpuim Calvão devia fazer o despacho. Isto vai motivar a separação destes dois homens até ao fim da vida deles. E, aliás, há um último testemunho do comandante Alpuim Calvão que, enfim, é um testemunho pessoal que não corresponderá de todo à realidade, mas também importa quando estamos a referir esta matéria tão... que acaba por ser uma matéria complexa, crítica. Eu, dos documentos que tive acesso, confesso que vi um Avelino Teixeira da Mota até que achava que estava perante um oficial de marinha, o Alpuim Calvão, um oficial com alguns méritos, mas que muitas vezes não se sabia comportar, achava ele. Eu tenho uma leitura mais do âmbito, enfim, da investigação. Para além das incompatibilidades de personalidades, para além das questões que surgiram em termos hierárquicos, eu penso que o Teixeira da Mota, nesta altura, não estava a viver a Guiné que ele tinha vivido entre 1945 e 1957. Tudo tinha mudado. Aquela não era a Guiné que ele tinha construído cientificamente. A Guiné da coexistência pacífica entre povos, do inquérito etnográfico, da abordagem científica em História, Antropologia, da construção de instituições como o Centro de Estudos da Guiné Portuguesa. Essa não era a Guiné que ele tinha vivido na juventude. Era uma Guiné em que a guerra chegava aos centros urbanos, em que havia um conflito fratricida e que levava a que o comandante Teixeira da Mota também se sentisse algo desconfortado com o que se estava a passar. O resto da folha de serviços do almirante Teixeira da Mota poderá ser resumida do seguinte modo: chefe do Estado-Maior do Comando Naval de Angola, logo a seguir é esta mal-sucedida comissão na Guiné, entre 1970 e 71. Depois esteve no gabinete do Ministro do Ultramar entre 72 e 76. Gabinete do chefe de Estado-Maior em Lisboa entre janeiro e abril de 1976. E depois nomeado a 20 de abril de 1976 juiz efetivo e presidente do Tribunal de Marinha no último quadrimestre. A 22 de setembro de 76 passa à reserva armada por limite de idade. E, por último, o Senkfa nomeia-o em 1977 assessor do Instituto de Defesa Nacional, cargo que mantém até 1979.
para termos uma ideia geral das suas promoções, enfim, da sua carreira naval, repare-se que esteve 10 anos como segundo-tenente, entre 1943 e 1953, esteve 9 anos como capitão de fragata e depois é promovido por distinção, por proposta do Conselho da Revolução, a 14 de agosto de 1982. Eu trago aqui alguns slides que têm a matéria, têm que ver, precisamente, fazem a associação com a parte mais operacional, desconhecida, do Almirante Teixeira da Mota. Repare-se como ele era um homem meticuloso. Esta linha do tempo é precisamente a cronologia da sua comissão de serviço na Guiné. E eu chamava a atenção aqui, Bissau, Rio Ganjola, Ilha do Como, sobretudo Mata, alvejado com arma ligeira. E logo a seguir, portanto, isto aconteceu a 28 de maio de 1969, o que espelha bem o que estava a acontecer na Guiné. A 20 de julho de 1969, de helicóptero, a Gantouré, com o Comodoro, por querer transmitir ordem Calvão e realizar operação na fronteira. E novamente de helicóptero, Bandanha, para um incêndio de véspera na lancha de desembarque 102. Portanto, repare-se, as coisas não estavam fáceis. O clima não era um clima de guerra e, mais do que isso, de operações consequentes no espaço da Guiné. Aqui temos duas imagens do então comandante, capitão de fragata Teixeira da Mota, no Comando Naval de Angola, 1970-71. O Almirante Teixeira da Mota teve uma comissão, poderei dizer, descansada, por comparação àquilo que se passou na Guiné, no Comando Naval de Angola. Mais duas fotografias do Comando Naval de Angola. Foi um local, foi uma comissão que lhe soube bem, que gostou. Uma comissão em que deu largas a alguns projetos que tinha em carteira. E depois regressa à então metrópole. E eu passo aqui muito rapidamente a duas áreas em que o então comandante Teixeira da Mota teve um papel fundamental. Primeiro como ajudante do governador entre 1945 e 1947. Repare-se, o governador Sarmento Rodrigues implementa um conjunto de reformas no território que vai levar à criação de algumas estruturas culturais, nomeadamente do Centro de Estudos da Guiné em 1945, do Boletim Cultural da Guiné Portuguesa em 1946. Isto durante as comemorações do centenário do descobrimento da Guiné em 1946. Depois, o Museu da Guiné Portuguesa em 1947. Da realização da segunda Conferência Internacional dos Africanistas Ocidentais em Bissau em 1947. Repare-se, é de facto só em relação à área cultural uma obra notável e em que o principal autor foi Teixeira da Mota. E a África, um continente a descobrir, para Teixeira da Mota, não podemos de forma alguma passar por cima das suas publicações e dos seus projetos científicos, nomeadamente a publicação logo em 1946 da descoberta da Guiné, que é, se me permitem, uma autêntica pedrada no charco da historiografia portuguesa, pelos dados novos que traz às navegações portuguesas para a costa ocidental de África
em meados do século XV, na segunda metade do século XV. É um estudo em que Teixeira da Mota convoca áreas do saber como a topografia, como a antropologia, como a etnografia, como a cartografia. E o inquérito etnográfico, que Teixeira da Mota coordena entre 1946 e 1947. Inquérito etnográfico, leia-se Saber para Administrar. Sarmento Rodrigues, que tinha passado pela Escola Superior Colonial, sabia dos instrumentos que eram necessários para uma boa administração de um território como o da Guiné. E rapidamente incumbe Teixeira da Mota de um inquérito etnográfico e do roteiro das estradas da Guiné. São projetos científicos por natureza, coordenados por Teixeira da Mota, que bem se desembaraçou e que materializou em obras notáveis. A nova Carta Geográfica e Humana e Etnográfica da Guiné é um marco nestes trabalhos. Temos aqui a publicação do inquérito etnográfico, temos alguns croquis desenhados pelo próprio punho de Teixeira da Mota, pela própria mão de Teixeira da Mota, para a obra sobre a habitação indígena. E aqui temos a carta publicada, temos aqui a assinatura de Sarmento Rodrigues, publicada em 1948, segundo o geógrafo Orlando Ribeiro, a carta mais exata do território da Guiné até aos anos 50, até à missão geodegráfica. E temos aqui a carta étnica da Guiné Portuguesa, segundo os estudos de campo de uma equipa liderada por Teixeira da Mota, em que ele também ia para o campo, inquiria as populações locais, estudava os terrenos. Bem, e a descoberta da África para Teixeira da Mota até 1957 tem que obrigatoriamente incluir a missão geodegráfica. A missão geodegráfica da Guiné é de facto uma missão a todos os títulos notável para a época, pelos meios que aloca e pelos trabalhos que leva a efeito. A missão geodegráfica é chefiada inicialmente pelo então primeiro-tenente Manuel Pereira Crespo, que depois é promovido a oficial superior, e de facto, para se ter presente, o levantamento cartográfico entre 1951 e 65 deu origem a 6 cartas de 1 para 80 mil, na escala de 1 para 80 mil, que cobriam toda a área costeira, barras, entradas, estuários, rios e canais principais com interesse para a navegação. E não se pode perder de vista que era uma missão geohidrográfica, isto é, nesta missão cabia uma parte geográfica e hidrográfica, ao contrário dos outros territórios, devido à singularidade do território guineense. Devido quer à sua superfície muito plana, quer às águas que invadem o seu território. E, de facto, no levantamento cartográfico é extraordinário porque a missão geodegráfica resultou em 72 cartas na escala de 1 por 50 mil, publicadas entre 1953 e 1966. Aqui vemos Teixeira da Mota a tirar azimutes. Teixeira da Mota pertencia à Brigada de Cartografia, mas também passou pela Brigada dos Portos. Temos aqui algumas imagens dessa missão científica excelentemente liderada, eu diria, notavelmente liderada por Manuel Pereira Crespo. O apoio naval, neste caso pela já velhinha lancha canhoneira Mandevi, que se tinha transformado em navio hidrográfico. E depois temos aqui uma carta, enfim, sobre parte do levantamento que se ia fazendo no território. Como é que nós podemos concluir estes anos que foram centrais na vida de Teixeira da Mota? Esta comissão de serviço tem um impacto decisivo
na vida de Teixeira da Mota, quer em termos pessoais, quer em termos militares, quer em termos científicos. Fundação de instituições científicas, como eu já referi, o Centro de Estudos da Guiné Portuguesa, o Boletim Cultural da Guiné Portuguesa, estudos de antropologia e etnografia, lidera o inquérito etnográfico, procede ao levantamento das estradas da Guiné, produz as cartas mais exatas do território. Depois, cá está, estudos de cartografia, topografia, hidrografia. Todas essas áreas são porosas e cruzam-se entre si. E depois, os problemas que Teixeira da Mota vai resolvendo ao longo desta longa comissão. Resolução do problema historiográfico do descobrimento da Guiné, percepção da história das sociedades africanas, novas técnicas e metodologias de estudo. Repare-se, eu falei já aqui em dois homens que são fundamentais, dois oficiais de marinha que são fundamentais na vida de Teixeira da Mota. Sarmento Rodrigues, Manuel Pereira Crespo. Eu acrescentaria um com o qual Teixeira da Mota trabalhou longo tempo na Guiné e havia de trabalhar pela sua vida fora. Peixoto Correia. São três homens que ocuparam cargos ministeriais, cargos de responsabilidade, cargos políticos. Teixeira da Mota não veio a ocupar um cargo ministerial, teve algum papel político como deputado e como conselheiro ultramarino, mas estes três homens são como que o amparo, mas não desfazendo o mérito de Teixeira da Mota, porque para serem um amparo, Teixeira da Mota teve que ser mérito. Teve que ter mérito. O outro ponto que eu muito rapidamente gostaria de aqui referir é o Portugal e Mementa Cartográfica. Aliás, Teixeira da Mota é conhecido, sobretudo, por ser um dos autores do Portugal e Mementa Cartográfica, que é a magna edição das Comemorações Henriquinas. Reúne toda a cartografia portuguesa antiga, conhecida e identificada até ao século XVIII. O projeto inicia-se em 1955. Teixeira da Mota ainda estava na missão geodegráfica. Refira-se que Teixeira da Mota tinha sido incumbido entre 1953 e 54 para fazer um levantamento de cartografia na Europa para uma exposição que teria lugar em São Paulo em 1955, a exposição do Centenário de São Paulo, que não se veio realizar, e esses materiais são depois canalizados para este grande projeto. São reproduzidas mais de 1700 cartas antigas com estudos, notas, comentários em língua portuguesa e inglesa. Teixeira da Mota tem um papel fundamental, sobretudo nos 3 últimos volumes. E não é pouca coisa. São volumes, sobretudo com cartografia do final do século XVI, meados do século XVII. Afinal, cartografia que Armando Cortesão não tinha estudado com tanta proficiência. E Teixeira da Mota, de facto, mostra-se interessado nessa cartografia, que não é só a cartografia gloriosa dos descobrimentos, mas é uma cartografia que tem uma importância fundamental. Tem uma importância fundamental para estudar o papel dos portugueses na história da cartografia. Aqui temos o mapa, o armário que servia para arrumar estes volumes, que são todos eles monumentais. Aqui são alguns dos espécimes que vêm nesta obra. Temos aqui o mapa do lobo de homem, lobo-homem, de 1519, portanto, que foi feito antes da viagem de Fernão Magalhães. E aqui o mapa do Atlas de Fernão Vaz Dourado, de 1571. Como político, Teixeira da Mota é deputado pelo Círculo da Guiné entre 1957 e 1961. Ele tem um papel fundamental em chamar a atenção dos governantes e da elite política
para o que se passava na Guiné, na então Guiné Portuguesa, a necessidade de uma maior alfabetização, a necessidade de cumprir com alguns preceitos ecológicos, respeitar a ecologia do território, respeitar a biodiversidade. Repare-se, Teixeira da Mota, nos seus discursos, em finais dos anos 50, já nos fala da biodiversidade e da ecologia. E fala-nos de um território que tem que ter representação local. Um território que tem que ter desenvolvimento comercial e económico. Como conselheiro ultramarino, Teixeira da Mota tem um papel fundamental naquilo que será a revisão da orgânica local da então Guiné Portuguesa e de Cabo Verde e na publicação em 1972 da nova organização política dos territórios. Tem um peso fundamental, mas ainda infelizmente desconhecido. E por último, o papel que Teixeira da Mota teve para a transformação da cultura da Marinha foi de não menos importância. Nomeado membro do Grupo de Estudos de História Marítima a 7 de maio de 1969, no ano seguinte será o Centro de Estudos de Marinha, é eleito secretário-geral do Centro de Estudos da Marinha a 15 de agosto de 1971. Passa a integrar a 11 de agosto de 1976 a Comissão Consultiva do Museu de Marinha, integra o Grupo de Trabalho para a Área Cultural da Marinha entre 1976 e 1982 e é presidente desta Academia entre 1980 e 82. Eu fazia aqui um reparo. Estamos numa época conturbada em termos políticos. A sociedade portuguesa está a fazer uma transição. A Marinha também está a fazer uma transição. É a Marinha do Império que passa a ter outros objetivos estratégicos. É uma Marinha que se quer renovar, que se quer modernizar. E a área cultural é fundamental. O Museu de Marinha importa que tenha outro discurso, um discurso mais moderno, de acordo com aquilo que é um Portugal que está na Europa, mas que também olha para as suas ligações à África sem complexos. E é este trabalho que o Almirante Teixeira da Mota vai implementar nos grupos, nas academias, como secretário-geral da Academia de Ciências, que não pode ser aqui esquecida, e na Academia de Marinha e no Museu de Marinha. Eu gostaria de findar a minha comunicação, que já vai longa, referindo que Teixeira da Mota deixou projetos inacabados. Infelizmente, a vida dele, a vida do Almirante Teixeira da Mota, é uma vida cheia. Ele viveu para a ciência, viveu para a Marinha. A edição de fontes para o estudo da África Ocidental foi um projeto inacabado. A edição de fontes portuguesas, geográficas, históricas, antropológicas. Com Orlando Ribeiro, tentou dinamizar a renovação da investigação científica tropical e tentou dar um novo alento e uma nova projeção à língua portuguesa. Teixeira da Mota é um dos únicos 3 europeus consultores para a edição da Unesco da História Geral de África. E eu acabaria a minha comunicação com a seguinte frase. Se tivéssemos de utilizar uma metáfora para a visão do mundo de Teixeira da Mota, teríamos poucas dúvidas. O mundo é um mapa onde se navega. Esta metáfora traduz os interesses científicos, os estudos e a atividade científica deste oficial de marinha. O mundo, constituído pelos seus continentes, ilhas e terras, onde vive a humanidade, só é perceptível a partir de uma leitura que integra o espaço e não oculta o papel do mar, da navegação, da cultura marítima, das ligações entre a humanidade. O mapa é um instrumento central nesta visão, neste entendimento, neste estudo do mundo e das suas gentes e culturas. Acresce que o humanismo universalista dos portugueses
segundo Teixeira da Mota, levou Portugal até no papel nesse mundo. Eu, para findar, gostaria de passar aquela que foi a última entrevista do Almirante Teixeira da Mota, 2 escassas semanas antes de falecer, à BBC, em Londres. Boa noite. Hoje é o Dia de Camões e o Dia Nacional de Portugal. Pensamos que seria uma boa oportunidade para recordar uma personalidade da cultura científica portuguesa desaparecida há pouco mais de 2 meses, ainda com muito de si para dar, mas que a doença levou ainda com tanto por fazer. O vice-almirante Avelino Teixeira da Mota. Falecido no passado dia 1 de abril, Avelino Teixeira da Mota destacou-se com os seus livros, ensaios, conferências e na direção de organizações de índole cultural. Tratando-se de um oficial da Marinha Portuguesa, a sua atividade levou não só aos territórios coloniais portugueses, como a vários países no estrangeiro. Nasceu em 22 de setembro de 1920. Foram 62 anos de vida que dedicou à investigação histórica e científica, especialmente virada para os descobrimentos portugueses. António de Figueiredo, colaborador dos serviços portugueses da BBC, era um amigo de Teixeira da Mota e ao longo dos próximos minutos também irá recordar esta figura portuguesa. O vice-almirante Avelino Teixeira da Mota, além da sua erudita contribuição como historiador, teve uma notável carreira como oficial da Marinha e na direção de várias instituições de cultura, tendo sido elemento preponderante na fundação do Centro de Estudos de Cartografia Antiga. Sobre Teixeira da Mota, Charles Boxer, um historiador britânico de grande destaque, escreveu que era um notável académico e homem de ação, que em muitos aspectos lembrava os pioneiros da Renascença portuguesa, acerca dos quais ele escrevia tão bem. Estas palavras foram escritas no obituário publicado por Charles Boxer no jornal britânico Times, a propósito da morte de Avelino Teixeira da Mota. Uma das obras mais conhecidas do historiador foi a coleção de 6 volumes da Portugalia Monumenta Cartográfica. Foi editada entre 1960 e 1963, de colaboração com Armando Cortesão. Ele era também um homem de extrema coragem. Por coincidência, as entrevistas que nos foram concedidas, a mim e ao Fernando de Sousa, tiveram lugar poucos dias antes da sua morte, quando, tendo visitado Londres, acabara de saber de um prognóstico médico pelo qual, acometido de uma rara doença sanguínea, tinha sido declarado incurável. Embora encobrisse o facto às pessoas íntimas, para não as perturbar inutilmente, o historiador Teixeira da Mota sabia que não poderia acabar alguns livros e ensaios já encetados, ou ver concluídos os trabalhos de preparação da 17ª Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura, patrocinada pelo Conselho da Europa, a que estava ligado como coordenador do núcleo principal no Mosteiro dos Jerónimos, que será inaugurada na primavera de 1983. São precisamente alguns excertos desta entrevista, concedida por Avelino Teixeira da Mota, que iremos agora recordar. Talvez a última conversa gravada para a rádio antes da sua morte. Um dos pontos focados foi o momento atual da abordagem por parte da opinião pública e cultural portuguesa do fenómeno dos descobrimentos. Um momento fundamental da história que terá proporcionado, com séculos de antecedência, condições para que Portugal hoje se possa afirmar como elo de ligação entre povos e culturas. Dizia Avelino Teixeira da Mota. Estamos a viver uma fase com uma aceleração crescente de integração europeia por um lado e de internacionalização pelo outro, e em que, no meu ponto de vista, o papel de Portugal terá sido, sobretudo, o de pioneiro em estabelecer os vínculos, o relacionamento entre a Europa e o mundo extra-europeu. E eu estou também convencido que, à medida que os anos forem passando,
os outros povos europeus cada vez mais hão de reconhecer a importância desse papel. Como estou na Inglaterra, quero citar o caso do professor Charles Ralph Boxer, que é uma autoridade nessa matéria e que é muito solicitado e muito escutado. Isso significa que, de facto, o reconhecimento, quer na Europa, quer nos outros continentes, da importância desse papel dos portugueses como pioneiros em estabelecer o contacto entre os mundos antes separados entre si. E, portanto, contribuir para o desenvolvimento do internacionalismo. Uma vez que nós, efetuada a descolonização, estamos agora desinibidos, portanto, de preconceitos de natureza política, não acha que chegou a altura de se lembrar às novas gerações, primeiro, os aspectos científicos das descobertas? Eu lembro, por exemplo, quando era jovem, lia muito os livros de Júlio Verne, que havia um livro de Júlio Verne que tratava dos descobrimentos portugueses, em que ele dizia que os portugueses tinham descoberto a África, indo ao longo da costa da África. Ora, isso era o que na altura se pensava, mas progrediu-se imenso. Hoje sabe-se que o mais difícil seria, talvez, em alguns casos, ir ao longo da costa da África, porque havia as correntes contra, havia os desertos, etc. Mas não foi assim que se fez o descobrimento da África. Teve muitas vezes que se ir para o Mar Largo durante meses seguidos, muitos meses, por causa das condições favoráveis dos ventos. Ora, entre quem fez progredir esse conhecimento no aspecto tecnológico, e isso é uma coisa que me apraz dizer, foram sobretudo historiadores portugueses. Há no século passado, o homem que criou a palavra cartografia é um português, é o Visconde de Santarém. Criou a expressão cartografia para o estudo dos mapas e começou a fazer o estudo dos mapas antigos como um ramo novo para a história dos descobrimentos, que antes não tinha sido utilizado. Depois há um período em Portugal em que há, sobretudo, a influência das ideias, talvez, como eu tive a ocasião de dizer, da superioridade rássica do europeu em relação aos outros povos extra-europeus, e ideias essas que têm nascimento e desenvolvimento, sobretudo noutros países que não os países da Península Ibérica. Depois há uma série de historiadores que aparecem de novo. Aparece um Luciano Cordeiro, que é um homem extraordinário. Já no princípio deste século, há um homem extraordinário de origem judaica, o Joaquim Ben Saúde, que provou que estava completamente errada uma tese que era difundida em centenas de livros, sobretudo alemães, em que se dizia que os portugueses tinham aprendido a navegar com a ciência alemã. Tinham sido os alemães que tinham ensinado os portugueses. De maneira que a historiografia portuguesa, desde há um século para cá, conseguiu ter a historiografia portuguesa no domínio da história dos descobrimentos e da ciência náutica que está ligada, conseguiu impor-se na Europa e é hoje aceito. Teixeira da Mota, apesar de um entendido sobre a problemática dos descobrimentos, mantinha uma posição prudentemente modesta em relação aos seus conhecimentos históricos. O historiador Teixeira da Mota não era pessoa inclinada a cultivar a publicidade fácil. Uma das marcas da autenticidade da sua grandeza de espírito e profundidade de inteligência era precisamente um sentido de proporções que, enaltecendo o valor alheio, era por vezes injusto no reconhecimento do seu próprio mérito. Eu não me considero um historiador profissional na medida que eu sou um oficial de marinha acima de tudo. E, por consequência, não tenho uma filosofia ou ideias próprias nesse domínio, mas gosto de ler o que os grandes historiadores portugueses têm escrito nessa matéria, desde o século passado, com o Alexandre Herculano, que era um homem extremamente negativista em relação ao período dos descobrimentos e à expansão que se seguiu, à expansão ultramarina que se seguiu, passando para Oliveira Martins, que também era um homem negativista, que tem coisas que hoje nos parecem abomináveis, inclusivamente ele no aspecto humano escreveu coisas a propósito da gente mestiça que hoje me parecem absolutamente incríveis. Como é que o homem daquela craveira mental se pôde deixar influenciar, evidentemente no seu tempo, pelos racistas de outros países da Europa que nessa altura estavam convictos da superioridade do homem branco. E Oliveira Martins escreve coisas horríveis sobre os descendentes dos portugueses em Malaca porque eram mestiços. Eram seres abjectos e não sei o quê porque eram mestiços. Eu gosto de ler todas essas coisas, até chegar aos historiadores contemporâneos, Jaime Cortesão, Armando Cortesão, que eu conheci, e a um moderno historiador vivo, que eu considero um dos maiores historiadores portugueses nessa matéria, que é o professor Vitorino Magalhães Godinho, que tem uma história no aspecto, cuja obra, sobretudo na parte económica dos descobrimentos portugueses, é fundamental. Perante uma diversidade de opiniões históricas tão pronunciada, era o próprio vice-almirante Teixeira da Mota que se confessava um pouco embaraçado com as divergências de opiniões que vejo nos grandes historiadores portugueses. O vice-almirante Avelino Teixeira da Mota faleceu no passado dia 1 de abril.
Durante a conversa que recordámos atrás, fez questão de sublinhar que a sua obra ainda estava incompleta. Caracteristicamente, repetiu-nos a famosa frase tão pouco feito e tanto por fazer, que sintetizavam o dilema daqueles cuja vida é animada pelo impulso criativo e cujo prémio é deixarem um legado que testemunha para a posteridade o saldo positivo das suas vidas. António de Figueiredo, a propósito da morte de Avelino Teixeira da Mota. O historiador Teixeira da Mota é um daqueles homens raros que só se podem admirar póstumamente quando já não se corre o risco de ferir ou embaraçar a sua modéstia. Recordamos, no Dia Nacional Português, uma figura de vulto da cultura e ciência de Portugal. Eu terminava a minha comunicação com esta passagem da última entrevista do Almirante Teixeira da Mota. Muito obrigado.